Uma dúvida que muitos têm é: será que eu tenho que declarar imposto de renda? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer se você tem que declarar ou não imposto de renda. E se você é investidor, melhor ainda, fique atento nesse vídeo. Eu também vou explicar quais são os prazos, onde acessar, onde baixar os programas, o que acontece se você não declarar. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai explicar tudo hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal que fala sobre educação financeira e investimento. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo para você não ficar de fora do nosso conteúdo. Aqui no canal, como eu sempre falo, tem bastante conteúdo interessante para você que está começando a investir, você que já investe. Então a gente está sempre trazendo novas atualidades, novas informações para agregar você nessa sua vida como investidor, beleza? E você que já nos acompanha, já deixa aquele curtir para dar aquela moral. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou iniciar uma playlist, tá? Falando sobre imposto de renda, que eu tinha deixado lá no Instagram, né? Perguntei lá, o pessoal deixou algumas dúvidas. Eu vou estar trazendo essas dúvidas, esclarecendo para vocês. E a gente vai falar sobre como declarar imposto de renda, quem é que tem que declarar, declaração de imposto de renda na renda variável, na renda fixa, criptomoedas, investimento no exterior. Então hoje a gente vai começar abordando um assunto inicial. Eu tenho que declarar ou não imposto de renda? Quais são as situações que a Receita nos deixa? Então, sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, uma primeira situação que eu quero esclarecer de uma vez por todas é que declarar imposto de renda é diferente de pagar imposto de renda. Geralmente, pagar imposto de renda a gente já vai fazer no próprio exercício, ou seja, quando a gente compra em meio de uma ação, né? Quando a gente compra em meio de um ETF, um fundo imobiliário, às vezes é descontado direto na fonte, né? No caso de renda fixa. Então o imposto ele já vem sendo pago ao longo do período que você está investindo naquele exercício, né? Ou seja, em relação ao ano passado, 2020. Então isso é pagar o imposto. Agora declarar, você vai apenas informar para a Receita Federal quais são os seus bens, quais investimentos você tem, quais foram o resultado das suas operações, se teve lucro, se teve prejuízo, você tem investimento no exterior, tem investimento em criptomoeda. Então você vai apenas informar e fazer ajustes que por acaso ficaram pendentes ou você tem direito de restituir. Por exemplo, se você deixou de pagar algumas DARFs sobre day trade do ano passado, então quando você declarar esse ano, né, suas operações, a Receita vai te cobrar aquele imposto. Ela vai dizer, ó, você está devendo imposto aqui. Se você pagou, você informa que já pagou. Se você não pagou, é o momento de você ajustar a sua declaração e pagar e ficar em dia com a Receita Federal. Beleza? Então não quer dizer que declarar você vai ter que pagar obrigatoriamente imposto, entendeu? Então essa é uma diferença que é uma dúvida que muitos têm e às vezes a pessoa fica com medo, né, de declarar porque ela acha que vai ter que pagar imposto. E às vezes ela vai ter direito até de restituir dinheiro, né? Então sempre faça a sua declaração nas cláusulas que a gente vai mostrar aqui adiante, beleza? Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar no site da Receita Federal para a gente ver se mudou alguma coisa na legislação em relação ao ano passado, né? E já deixo adiantado que mudou especificamente por conta da pandemia, uma situaçãozinha que a gente já vai mostrar logo adiante. Tá? Então vamos lá, entrando no site da Receita Federal, só digitar lá no Google, Receita Federal, vai cair nessa página. Clica aqui ó, nessa página principal aqui, ó, Imposto de Renda 2021. Clicou, desce aqui embaixo, como fazer a sua declaração. Clicou aqui, vamos entrar nessa aba aqui, ó, quem deve enviar, que é o nosso assunto principal de hoje. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, que aqui está dizendo quem deve emitir a declaração de imposto de renda. Vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Então, ok, aqui ó. Então vamos lá. Primeira, vamos dizer assim, cláusula. Rendimentos acima do limite. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 tem que declarar imposto de renda. E o que são esses rendimentos tributáveis? É tudo que você recebeu na sua forma de trabalho, nas suas bonificações, na sua pensão, na sua aposentadoria, nos seus rendimentos de férias, né? Então, tudo isso são rendimentos tributáveis, ou seja, incide imposto de renda sobre eles. E se você somar tudo do ano, de tudo que você recebeu, que é tributável, e superar esses 28 mil aí, você tem que declarar imposto de renda. Então esse é um primeiro passo. E já deixo claro desde já que todas essas cláusulas aqui, né, que a gente vai passar aqui, né, se você atender a uma delas, pelo menos, já significa que você tem que declarar em cima daquele assunto. Entendeu? Se você falar assim, mas Vinícius, eu recebo menos que 28 mil, recebi menos que 28 mil, eu não preciso então declarar. Sim, nesse quesito você não precisa declarar. Mas de repente a gente vai olhar outros ali embaixo que você vai se enquadrar. Então se você se enquadrar naquele lá, ao menos um, você já tem que declarar o seu imposto de renda, beleza?
Então vamos continuar aqui, ó. Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000. O que é rendimentos isentos ou não tributáveis? É quando você recebe dividendos das ações, é um rendimento não tributado. Quando você recebe rendimento de fundo imobiliário também, tá? Então quando você recebe, você teve algum lucro, né? Com CRI e CRA, que são isentos de imposto de renda. Então se você somar tudo do ano passado e der um rendimento maior que R$ 40.000, você também já tem que declarar, beleza? Agora no caso de rendimentos da atividade rural, tá? Então se você teve uma receita anual decorrente da atividade rural acima de R$ 142.798,50, você também tem que declarar, na mesma situação dali de cima, só que aqui é específico para atividade rural. E caso você pretenda aqui, ó, compensar prejuízo da atividade de anos anteriores, né, às vezes ter algum problema na sua renda anual por conta da atividade rural do ano anterior, você pode também declarar o seu prejuízo e abater imposto de renda também. Outro ponto é aqui, ó, bens e direitos acima do limite. Então, quem teve bens e direitos, tá, acima de R$ 300.000 tem que declarar também. E o que é bens e direito? Então, se você tem ações, se você tem renda fixa, se você tem poupança, se você tem carro, se você tem casa, todos esses bens e direitos, né, que são seus, se superarem R$ 300.000, você também tem que declarar. O próximo ponto é aqui, ganho de capital e bolsa de valores. O que significa isso? Se você teve qualquer ganho de capital que incide imposto de renda, você também tem que pagar. Um exemplo, você vendeu um imóvel, teve que pagar um imposto. Então você teve um ganho de capital naquela venda daquele imóvel, então você tem que declarar também. Bolsa de valores, se você fez qualquer operação na bolsa de valores, nem que seja R$ 1, você também tem que declarar. Então, isso aí também são situações. Próximo aqui, ó, isenção de ganho de capital. Aqui ele diz que quem optou pela isenção do imposto sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, nos termos desse artigo aqui da lei, também tem que declarar. O que acontece? A venda de imóvel residencial, você pode optar por não pagar imposto. Mas por você ter optado por não pagar imposto, você é obrigado a declarar também. E por fim, residentes no Brasil, né, que passaram na condição de residente até 31 de dezembro do ano passado, também tem que declarar o seu imposto de renda. Beleza? Então essas são as principais situações que a Receita coloca. Agora vamos falar da novidade. A novidade é o quê? É essa daqui de baixo. Ó. Atenção! Também estão obrigados a entregar a declaração de 2021 os contribuintes que receberam rendimentos de R$ 22.847,76 em 2020 e também o auxílio emergencial. Ou seja, se você recebeu mais de 22 mil e uns quebradinhos ali ano passado e também recebeu o auxílio emergencial, você vai ser obrigado a declarar esse imposto de renda. Tá? E a Receita ela colocou isso justamente para ver se você realmente tinha direito de receber o auxílio emergencial. E muito provavelmente, se você não tinha o direito, é bem capaz de que você vai ter que restituir esse valor. Então essa é a novidade que não é muito boa, mas que foi colocado aí na Receita Federal. Tá? E pessoal, eu vou mostrar aqui também uma parada que muitas pessoas não falam, que é sobre a IN 1888, que trata sobre o quê? A obrigatoriedade de prestação de informação relativas a operações com criptoativos. Ou seja, se você tem criptoativo, comprou e vendeu, você também tem que declarar para a Receita Federal. Aí muita gente fala assim, mas vou declarar meus Bitcoin, para quê? A Receita não precisa saber sobre isso. Pois é, mas existe uma lei, né, uma IN, que está dando essas normas dizendo que você tem que declarar. Então, se tem, temos que fazer, né, vamos assim dizer. E apesar da pessoa pensar assim, eu não vou declarar meus criptoativos, beleza. Mas não adianta fugir, porque acontece. Aqui nessa própria IN também, a Receita diz que as próprias corretoras, né, as exchanges, elas são obrigadas a informar para a Receita Federal as operações. Então, assim, a Receita Federal já sabe que você operou Bitcoin, porque a própria exchange, né, brasileira já informou a Receita Federal. Então, você declarar ou não, só vai dar uma incompatibilidade. É isso que pode vir a acontecer. E você vai ter que acabar sendo chamado na Receita Federal, às vezes, para prestar contas. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que não aconteça? Pode também. Tá? Lembrando que a Receita Federal tem um prazo para avaliar a sua declaração de até 5 anos. Então, não necessariamente porque você não caiu na malha fina ou não teve nenhum problema no primeiro ano, não significa que lá no último ano não tenha problema, entendeu? Ela tem 5 anos para avaliar a sua declaração. Então, fiquem atentos sobre isso aí, beleza? Então, voltando aqui na página, né, vamos retornar aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom.
Vamos ver aqui quais são os prazos de entrega, né? Que muita gente às vezes acaba sofrendo multa porque esquece de entregar. E aqui a Receita Federal ela deixa o prazo que é o seguinte para esse ano, olha aqui, ó. Em 2021, o prazo inicia dia 1º de março, ou seja, começou hoje e vai até dia 30 de abril desse ano. Então você tem aí mais ou menos 2 meses para declarar o seu imposto de renda, beleza? Ah, Vinícius, mas o que acontece se não declarar? Então, pessoal, é o seguinte, se você não entregar a declaração ou entregar em atraso, você vai incidir nessas multas em atraso aqui, ó. Vamos clicar aqui para vocês verem, ó, multas por atraso. E aqui ele deixa claro o seguinte, ó. Vou até aproximar mais um pouquinho aqui para vocês darem uma observada. O valor da multa é 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido. Então vamos supor que você devia R$500. Então vai ser 1% todo mês em cima desses R$500 de multa, tá? E além disso, né? Além disso, você vai ter que pagar uma multa mínima de R$ 165,74, tá? Podendo chegar ao máximo de 20% do imposto de renda devido. Então o que acontece? Se você entregar em atraso ou não entregar e tiver devendo imposto, vai cair nessas 3 situações: 1% ao mês, a taxa fixa e ainda podendo chegar a 20% do valor devido. Agora, se você não entregou ou entregou em atraso, mas não estava devendo imposto, você só vai pagar a multa, entendeu? A multa mínima. É isso que vai acontecer. Então, pessoal, não deixem passar o prazo, não deixem de entregar se você é obrigado a entregar, para você não ficar pagando imposto desnecessário. A gente já paga tanto imposto para o governo e você ainda vai ficar pagando mais multa ainda para o governo desnecessariamente. Tá? Então, agora, por onde começar? Então, como é que eu começo, Vinícius? Eu já sei que eu tenho que declarar, eu já entendi os prazos, o que eu tenho que fazer? Como é que eu acesso? Como é que é o aplicativo? Ou é baixar programa? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, por onde começar? Clicando nessa aba aqui, a gente vai verificar que a Receita Federal nos dá várias possibilidades de declarar o nosso imposto de renda. O primeiro deles é a declaração online. Então você pode entrar nesse portal aqui do CAC, tá? Que tem aqui no site da Receita Federal. Eu vou estar deixando o link aí abaixo na descrição. Que é lá onde você pode fazer a sua declaração online. Lá você consegue ver se você está em dia com a Receita Federal, se você está devendo alguma coisa. Então esse portal aqui, ECAC, ele é bastante interessante. Então sempre consulte ele antes de iniciar a sua declaração, para ver se você não está devendo nada, se está tudo ok. E se você quiser, você pode fazer a sua declaração online por ali. Outra opção que a Receita Federal te dá é por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, tá? Que você pode estar baixando tanto na Google Play ou na Apple Store, entendeu? Então você pode fazer pelo celular também, não tem problema nenhum. E a última forma que tem, que eu acho a melhor de todas e a mais completa e a que eu indico, é baixar o programa da Receita Federal, tá? Esse programa você vai precisar de um computador para operar nele. Então talvez essas sejam algumas limitações para algumas pessoas. Mas de repente você consegue um computador emprestado, uma lan house, você consegue realizar tranquilamente a sua declaração lá, tá? Então o programa da Receita Federal, a gente tem que baixar ele, instalar no computador e vamos fazer toda a declaração, todas as informações por lá. E é nisso daí que eu vou mostrar para vocês como tem que baixar. Então, pessoal, para a gente baixar o programa da Receita Federal, basta a gente acessar aqui no menu da Receita Federal, vir aqui na opção aqui, ó, Centrais de Conteúdo, Downloads, Programas Geradores da Declaração, tá? Clicou aqui, vai vir aqui, ó, Declaração de Imposto de Renda. Só clicar nesse menu, tá? Após isso, desce aqui embaixo, ele vai estar aqui, ó, você quer baixar o programa da Receita Federal 2021, tá? Lembra que tem que baixar o programa 2021. Porque o que acontece? A Receita Federal aqui embaixo, ó, ela deixa o de 2020, se você quiser baixar o 2019, 2018, se por acaso você não declarou dos outros anos, você pode baixar o programa e fazer. Mas para esse ano, tá? Em relação ao exercício de 2020, tem que baixar o programa IRPF 2021, beleza? Aí tem aqui, ó, se qualquer sistema operacional que você tem, no caso o meu Windows, clicou aqui, já inicia o download. Depois é só instalar e o programa vai abrir. E é nele que a gente vai começar a mexer nos próximos vídeos, beleza? Então é isso, pessoal. Você que está na dúvida, já entra no site da Receita Federal e dá uma pesquisada, uma esclarecida lá, baixa o programa ou baixa o aplicativo, tá? Então eu indico que vocês baixem o programa para a gente fazer a declaração por lá. E nos próximos vídeos que eu vou estar lançando essa semana, eu vou estar usando esse programa e vou mostrar na prática para vocês como declara a renda fixa, a renda variável, criptoativos e investimentos no exterior. Então, se você está interessado em acompanhar esse conteúdo nosso, que a gente vai entrar no detalhe, você vai sair daqui sabendo 100% como declara o seu imposto de renda sobre investimentos. Então, você precisa o quê? Se inscrever nesse canal,
dar aquele like e ativar o sininho. Ativem o sininho porque você vai receber em primeira mão o vídeo e já vai aprender já como é que faz. Como eu falei, você tem 2 meses para entregar a declaração. Então aprenda primeiro a como declarar o seu imposto, depois você executa e entrega certinho, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e valeu!